Então, estamos começando um novo semestre. Deixa eu tirar aqui o Telegram. Então, vamos do zero, principalmente para quem nunca viu C++. Então, se você é desses que nunca viu, veja para você se você é daqueles que sabe bem. Então, tenha paciência com seus coleguinhas, tá? Então, o include, ele faz a inclusão das bibliotecas. Eu vou tirar o Copilot para ele não ficar atazanando a gente. Tchau, Copilot. Então, include, ele faz a inclusão das bibliotecas. Essa daqui, normalmente, é a biblioteca de entrada e saída, que você vai ler os dados, imprimir os dados. A própria string está na IOStream. E aí, fora a IOStream, às vezes vocês vão precisar de outras bibliotecas auxiliares. A mais comum seria, por exemplo, a IOManip, que a gente acaba usando desde o comecinho, que é quando você quer formatar com duas casas decimais. O uso mais simples dela é esse. Ou então, quando você precisa utilizar vetores, aí você precisa incluir a biblioteca da estrutura que você vai utilizar para poder guardar os dados. Mas vamos começar só com a IOStream. Da mesma forma do C, a gente precisa da main, mas diferente do C, o return aqui ele não é obrigatório, tá? Então, se o teu código ficar sem return, ele vai assumir que deu tudo certo e você vai retornar zero. Mas a main, ela obrigatoriamente precisa ser inteira. Se você colocar como void, ela não vai funcionar. Então, tá aqui. Temos o V0 de um código funcional. Se eu estiver escrevendo em cima da linha e tiver ruim de ver, vocês me avisam, porque como eu estou olhando para cá, nem sempre eu sei que eu estou no canto errado lá em cima, tá? Tá. Primeira parte, variáveis. Então, a gente tem as principais tipos de variável, int e char, que são a mesma coisa, ou muito parecidos, né? A diferença é que o int é um número e o char é um número que é convertido para uma representação de caractere. Mas os dois são números. Pelo menos em C, os dois são números. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir tal coisa, eu vou imprimir o 65, 68. E aí agora eu vou mandar uma quebra de linha. Então, isso daqui é um inteiro, isso daqui é uma quebra de linha, isso daqui é a forma como eu mando para a saída. Seria equivalente a fazer o meu printf, que também funciona em C++, porque C++ é um super conjunto do C, tem tudo que o C tem, com algumas adaptações, mas ele está aqui. Então, seria meu código de mandar o 68/n. Ou então, assim, né, normalmente, %d/n, e aqui teria o 68. Ou então, %d, %c, 68 e /n. Foi assim que vocês fizeram em C, não foi? Era para ter sido. Oi. Diz. Vai ficar usando STD response ou logo assim, normalmente, no começo, eu uso STD dois pontos para a pessoa saber de onde vem aquilo. Entendeu? Mas daqui a pouco eu não preciso mais usar. Tá? Porque assim, de onde é que vem o cout? Ué, vem da função principal. De onde é que vem o mínimo? Eu quero pegar um mínimo de dois números. Se você fizer o mínimo entre 6 e 7, ele vai dizer, ei, cadê? De onde é o mínimo? O mínimo é da biblioteca padrão. Tem coisas que não é da biblioteca padrão, como, por exemplo, o int, o char, os tipos primitivos. Você não precisa colocar std na frente, não é da biblioteca padrão, é do core da linguagem. Mas a string, ela é da biblioteca padrão. Ela tem que ser carregada lá do IOStream. Ele está dentro, a definição da string está dentro da IOStream, a definição do cout está dentro do IOStream. Então, se você não colocar o IOStream, você não consegue utilizá-lo. Tá? Então, assim, no que for da biblioteca padrão, pelo menos no comecinho eu vou colocar o std só para você saber que aquilo não sai magicamente de canto nenhum. Diz? Não, tá dentro do IOStream. Então, se você quiser usar o printf, sprintf, puts, tudo isso daí está dentro do IOStream. Então, muitas vezes é mais prático usar o printf do que o próprio modelo do IOStream, que é horrível.
Entendeu? Assim, então, por exemplo, você quer imprimir com 2 casas decimais, em C++, você precisa do IOManip, porque ele vai te dar o STD Set Precision e o STD Fixed. E aí, se você quer imprimir com 2 casas decimais, você precisa dizer para o Cout, a partir de agora e para todo o futuro, eu quero que você utilize a notação de ponto fixo ao invés da notação de ponto científico, que é aquela elevada não sei o quê, quando tem várias casinhas decimais quebradas. E a partir daí, toda vez que você quiser imprimir um valor quebrado, você precisaria dizer com quantas casas de precisão você quer esse valor quebrado. Set Precision, quero fazer isso daqui com 4 casas decimais. E aí eu vou botar o número com 4 casas decimais. E aí depois eu vou imprimir com 2 casas decimais. O Set Precision você precisa colocar sempre antes do próximo ponto flutuante. Mas o Fixed não. O Fixed ele é persistente. Existem vários comandos que são persistentes e vários que são de uma só rodada. Por exemplo, o que é que seria persistente? O Fixed ou o Scientific, ou então se você vai fazer alinhamento à esquerda ou à direita, quando você dá esse tipo de comando, ele persiste, mas o Set Precision não. Cada um você tem que fazer. Então vamos ver como é que ficaria isso daqui, tá? A seta seria um caso menor, seria como se fosse a alocação do valor na... Isso daqui, menor? Isso. Esse menor, ele é um operador de envio. Então você poderia pensar que eu estou enviando o Fixed para dentro do Cout. Se você estivesse lendo um dado, seria o contrário. Por exemplo, STD Cout. Estou enviando, digite um número. E aí /N. E aí, para ler, eu estou lendo do CIN. Então, eu estou tirando do CIN. Eu estou dentro da linha, né? Vou pegar um post-itzinho e botar aqui na minha tela para eu lembrar que eu não posso escrever naquele canto. Post-itzinho. Ninguém tem não daqueles fiapinhos assim? Aqueles post-itzinhos compridinho. Então, por exemplo, se eu quiser ler um número, int número, e aí eu vou ler de número. Então, para a saída você envia e para a entrada você retira. O fluxo é sempre assim. Entendi. Você envia para a saída e retira da entrada. Oi. Tu está falando aqui dentro do parâmetro? Sim. Tu guarda essa pergunta só para terminar aqui essa parte, aí a gente volta para ela. Tudo bem? Não esquece dela não. Seriam os parâmetros de entrada e saída. Então, ok. Então vamos só rodar aqui a entrada e a saída e eu terminar a parte de formatação com float. Isso daqui, que é o do Cout, é muito mais fácil de fazer com printf. Porque bastaria eu colocar um printf, para você que não viu C, isso também você pode utilizar, tá? O primeiro tem 4 casas decimais, então é %.4f. E o segundo tem 2 casas decimais, seria %.2f. E aí eu teria um /N, né? Aqui eu tenho um espaço. Pronto. E agora eu vou passar os parâmetros. Meu primeiro parâmetro é esse aqui. E o segundo parâmetro é esse daqui. Assim, em termos de legibilidade, com certeza esse daqui é melhor. Então, se você precisar imprimir em ponto flutuante, é melhor você usar o velho C de guerra, que ele funciona muito bem. Para compilar e executar, não sei como foi que vocês aprenderam, mas eu vou fazer aqui manual. Você precisa do G++, ou então não sei se a sua ideia tem um botãozinho. Você vai passar aí o código-fonte e você, se fizer na mão, por favor, lembre de colocar os warnings, tá? Se você for fazer manual, isso daqui habilita os avisos e os warnings. Coisas como
criou uma variável e não inicializou, criou uma variável e não está utilizando, esse tipo de coisa, ele avisa assim. Aí aqui é o processo de pegar o meu código-fonte, processar utilizando esses parâmetros e gerar o arquivo de saída, o executável. E aí eu posso rodar o executável. Digite um número 7. E aí está aqui o que a gente fez. Imprimindo de acordo com o C++, imprimindo de acordo com C. Aqui as duas coisinhas. Os dois jeitinhos de fazer. Tudo bem até aqui? Diz. Ah, tá. É porque assim... Tá. No Linux... porque para simplificar o processo de compilação, eu criei tipo um scriptzinho que ele pega... Deixa eu caçar onde é que ele tá. Isso. Code /home /tiger /bin. Tá. Então, ó, é um script em Python que pega o código de entrada, seja ele qual for, e aí verifica. É .cpp, então eu vou compilar utilizando -wall, -w-extra, -w-erro com C++23. Então é só um atalho para eu compilar na mão e executar. É só um atalhozinho. E aí, se o código fosse em C, aí eu faria usando isso daqui. Se o código fosse em Haskell, eu faria usando isso daqui. Então, é só um atalho. Professor, tem como eu criar um atalho mais fácil? Tem. Se você tiver instalado o Bash, não sei o que é que vocês instalaram no computador de vocês, mas normalmente quando vocês instalam o MinGW, ele também instala o Bash para substituir. Ou então, se você está aqui com o VS Code, você pode escolher no VS Code qual é o shell que você vai utilizar. Então, assim, tem várias opções de shell, ó, Bash, ZSH. Eu não sei o que é que aparece aí para vocês. O que é que aparece para vocês no computador de vocês? Aqui do ladinho. No próprio Windows, você pode instalar o Bash também. E o Bash já tem uma forma muito fácil de criar atalhos. Por exemplo, eu tenho uma carrada de atalhos que eu utilizo para milhões de coisas diferentes. Então, isso daqui é um atalho, ó. Tá vendo? Ó? Então, se eu digitar tkcpp, ele vai rodar isso daqui tudinho. Então, eu vou criar aqui um atalho para rodar, nosso, tá certo? Então, o nosso atalho aqui vai se chamar fofo, atalho fofo. E vai rodar o G++, menos wall, menos w, extra, e pronto. Menos w, erro. E aí, oi. Do Bash. É uma palavra do Bash para eu criar um atalho. C++ 17. Então, fofo agora, no Bash, vai significar que eu estou rodando G++, menos wall, menos w extra, menos w erro, menos C++ 17. Então, assim, se vocês estiverem no VS Code, já existem extensões que você pode só clicar aqui e ele vai rodar para você, ó. Tá vendo? Rodar. Mas eu nunca instalei. Eu sempre fiz na mão, aí eu nunca instalei, porque aí quando eu quero mudar, eu vou lá e mudo na linha de comando, eu não dependo do VS Code, mas aí vocês configuram da forma que seja mais fácil para vocês. Aqui eu estou mostrando um modelozinho fácil do Bash. Então, se vocês abrem lá o .bashrc, que seria a configuração do Bash, no meu caso aqui está no .bash aliases, eu crio o fofo, e a partir de agora, eu já tenho o comando fofo para mim, ó, fofo, que vai fazer exatamente todo aquele catatalzinho de ações. Então, se eu fizesse fofo main.cpp, ele já gerou para mim o a.out, que seria a saídazinha do nosso código. Então, assim, tem muitas formas de fazer isso.
vocês quiserem o meu comando de compilação, eu mando para vocês. E aí vocês só colocam lá dentro do executável e já vai estar funcionando. Entendeu? É só pedir. Ah, professor, eu gosto de clicar no botãozinho, eu gosto de ter o F5. Para mim é muito nostálgico da época que eu só apertava F5, ele compilava e rodava. E se vocês preferirem, tá? Ok, então a gente falou de inicialização, falamos de entrada e saída muito brevemente. Vamos agora para o processo de inicialização de variáveis, porque isso é muito importante e é a razão de muitos erros do pessoal que está começando, tá? Então, eu tinha até, na época que eu ensinava FUP, Discord, tinha uma figurinha que a gente utilizava, mandava para os alunos de FUP, quando eles mandavam aqueles códigos horríveis para a gente procurar o erro. Deixa eu caçar. Então, existe no Telegram o grupo da monitoria, e aí vocês podem, se quiser, já QXCode PO. Então, esse daqui é o link do Telegram da monitoria de PO. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto eu estou lá como os bolsistas estão lá. E aí você pode perguntar, ei, esse código aqui não funciona, então esse código aqui eu não sei fazer tal coisa. E aí, ou ele te responde por texto, se for fácil, ou então ele pode perguntar, ei, pode entrar aqui na chamada de voz ou chamada de vídeo, e aí ele te ajuda. E também tem o Telegram, o Discord da monitoria que está em manutenção, que a gente está dando um limpa nele, que estava muito poluído. Ah, e tinha aqui algumas regrinhas, mas está muito ruim de ler. Né? E um deles é fazer indentação, o segundo é sobre nomeação, terceiro, inicialização e quarto, separação. Eu vou mandar isso aqui para vocês, lá no Telegram. Para se vocês não fazem isso, por favor, façam. Identar, inicializar, nomear, aqui é o de vocês, né? Identar, nomear, inicializar e separar. Vamos voltar para cá. Então, sempre que você criar uma variável, sempre, inicialize. Sempre. Mas funciona se eu me inicializar. Até o dia que não funcionar mais. Entendeu? Até o dia que der problema de leitura, até o dia que você esquecer de inicializar corretamente. Então, cria o hábito de... Criou a variável, inicializa. Existem alguns modelos de inicialização de C++. Tem o de C mais simples, né? Por exemplo, int x recebe 7, é uma inicialização. Ou tem esse outro modelo, que é o modelo de inicialização direta, que também faz a mesma coisa, só que sem conversão. Está lá no vídeo esse tipo de explicação. Por exemplo, sem conversão significa dizer que você não vai conseguir fazer... Você pode conseguir fazer isso. 7.6 vai virar 7, mas você não vai conseguir fazer isso, porque esse modelo não aceita conversão. Então, ele vai dizer, ei, tu tá tentando socar um ponto flutuante dentro do inteiro, isso daí pode dar erro, vai ter perda de informação, entendeu? Então, assim, a preferência por esse modelo aqui, mas o de cima funciona igualmente bem, tá? Você tem esses dois modelos. Tem um outro lá, mas que eu esqueci agora. Até lá no vídeo, vocês veem lá no vídeo, tá? Porque isso daqui funciona tanto para variáveis quanto para containers. Então, se você estiver lá usando um vector ou utilizando uma struct e aí vocês quiserem inicializar, std vector de int, tanto vai funcionar assim, 3, 4, quanto vai funcionar vector de int v1 e v2. Quem fez em C trabalhou com vetores crus, não foi?
Um vetor, só aquele vector assim, né? Como é? Int v0, e aí você definia aqui o tamanho, não era assim? E aí podia inicializar 1, 6, 4, 6, 8. Então, esse daqui é o que a gente chama de raw array. Raw em inglês, ele é cru, né? Comida crua, raw meat. Então, quando você precisa dizer que você está lidando com algo que não é um objeto, não é um container, você usa, assim, conceitualmente é o raw. É que nem isso daqui. Char name. Isso daqui é um... travou aqui. Né, seria um array cru, aqui um array de caracteres de inteiros também cru. Tá? Então, lembra, qual é a primeira regra da gente? Toda vez que você criar uma variável, inicialize a variável. Por quê? Porque se você não inicializar, ela vai inicializar com lixo. Claro, às vezes depende da IDE. Mas se você tentar imprimir o X aqui, perdão. Primeiro, no meu caso, como eu mandei ele avisar de todos os warnings possíveis, ele nem vai me deixar compilar se eu esquecer de inicializar. Então, um teste que você pode fazer aí na sua IDE é, ei, se eu esquecer de inicializar, será que a minha IDE me avisa? Então, cria a variável e manda imprimir. Se os warnings estiverem todos ligados, ela vai dizer, ei, não está inicializando. Se você estiver no VS Code, você tem como configurar isso daqui para definir os parâmetros de compilação, né? Deixa eu fazer para vocês. Não vou fazer. Mas é porque assim, você não é obrigado a usar o VS Code. Em termos de IDE, tem muitas boas. E aí, se você quiser usar o Code Blocks, mesmo que eu não goste, ele é legal. O Qt Creator, ele é muito legal. O próprio VS Code que eu uso, porque ele é bem flexível. Mas aí cabem também todos os outros. Tem o próprio Eclipse, que é pesado para Dedel, né? Eclipse para C++. Mas pronto, eu acho que esses daqui são os principais. Tem mais algum aí que vocês têm aí de sugestão? Não. Não. Eu vou editar o vídeo e apagar a tua fala. Tá, mas por que que eu digo do Dev C++? Coisas como essa daqui, por exemplo. Eu quero desempacotar duas informações de um par, make pair. Então, isso daqui é um par, tá certo? Em Python, em JavaScript, a gente chama essas coisas aqui de tupla, que é quando você coloca tipos diferentes dentro de um mesmo pacote. Entendeu? Make pair ou make tupling. Tudo bem? Então aqui eu consegui empacotar, né? Colocar junto dentro de um mesmo pacote um inteiro, um float e uma string, porque ele está reclamando que eu não tenho lá tupla. Então, por exemplo, isso daqui só funciona a partir do C++ 17. Então não funciona nas versões anteriores. Então, aqui está avisando que está faltando. Tá? Então, quando vocês forem configurar, eu acho que eu tenho lá no QXCode PO, tem um tópicozinho sobre configuração, não tem não? QXCode PO Arcade. Vamos ver se tem lá sobre configuração. Instalação C++ e TypeScript.
Ah, adorei essa figurinha. Pronto, exatamente, ó. Então você que tem o Linux, o Windows, você pode já instalar o subsystem do Linux, que é tipo o Linux instalado dentro do Windows. Alguém fez assim? Não? Não? Então você consegue instalar o Ubuntu dentro do Windows, você consegue instalar o sistema operacional inteiro. Só que sem interface gráfica, mas é o suficiente para a gente, porque a gente já tem todas as ferramentas que nós precisamos. Então esse é o jeito fácil. Outra forma, assim, né? Você pode instalar via CodeBlocks, que o CodeBlocks também já tem o G++ configurado. Se você for arisco, você pode usar o DevC++, tá? Ou então você pode usar o MinGW, que ele instala os pacotes do Linux que você precisa. Então, assim, se você não quer fazer dual boot, nem quer instalar o Linux, eu acho que esse daqui é o caminho mais fácil, porque ele já está na própria loja de aplicativos do Windows. É moleza, né? E aí vocês instalando, vocês têm acesso a todas as ferramentas. Tentem instalar para trazer, assim, aí vocês me avisam na semana que vem, ou se der errado, vocês avisam lá pelo grupo, eu só não consegui instalar, aí pra gente ficar sabendo. Como é que vocês faziam no semestre passado? Dual boot, né? É melhor? Ou então, tira o dual boot e deixa só o Linux. Brincadeira. Porque tem disciplina que acaba precisando, né? Umas ou outras tem coisa que só funciona direitinho no Windows. Instalar um Windows GW lá. Funciona também. Não entendi. É porque o MinGW são as bibliotecas convertidas para o Windows. Assim, é só em né? É. Aí a gente tem como usar os dois assim. Sim. Sim. O que é a questão? A questão é que vocês precisam de um compilador que tenha suporte ao C++17, pelo menos, só isso. E aí, dependendo do que vocês quiserem utilizar, não vai ter suporte. Ah, eu quero usar o DevC++. Tudo bem, problema seu. Entendeu? É só isso. Né? Que tem que ter suporte a... Ó, versão 9.2. Atualmente ela está em qual? G++, -- version. Está no 12.2. Então, 9.2 já é bem antiguinho. Tá, então bora lá. Falamos sobre inicialização. Inicializar tudo. Cheque. Quais os próximos passos aí do vídeo, que eu nem lembro mais? Laço. É o que mais? Strings, laço. Deixa eu ver. Para o pessoal que veio de C, você conhece o velho for, não é isso? For int igual a 0 e menor do que 10 e mais. Vocês conhecem o while? Passa para sempre. A diferença é que em C++ a gente tem os valores booleanos, que no C você não tem. Então, no C a gente utilizava o 1 e o 0 para representar verdadeiro e falso, não era assim? C++ a gente tem o tipo bool, entendeu? Que aí ele pode ter os valores true ou os valores false. Em C também existe, mas em C você tinha que incluir a std bool. Tudo bem? Então, se você quiser fazer código C, existe o true e o false, só que precisa do tipo std bool. Então, em termos de controle, a gente tinha só o for, o while. Vocês viram o do while ou não? Tá? Então, conceitualmente, vamos lá. Conceitualmente, um único tipo de loop era suficiente, tá? Sim. Os três, eles fazem a mesma coisa, só que com conceitos diferentes. Como? No for, você já tem de antemão uma noção de quando é o teu ponto de parada, ou de quantas vezes você vai executar aquilo. Então, quando você olha um for, beleza, já tem noção de quantas vezes eu vou executar. Quando você vai para um while, você meio que
não sabe ou não é uma quantidade fixa de interações, ou é uma quantidade de interações que depende de outros fatores. Então você sabe que conceitualmente o for ele vai continuar executando até que ocorra algo, até que algo seja satisfeito. E o do while é a mesma coisa do while, só que você garante que ele vai executar pelo menos uma única vez. Só isso. Porque no do while a condição ele fica aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então você sabe que ele vai executar pelo menos uma única vez e depois vai fazer o teste. Só isso. Certo? Então, tem muita questão de programação lá do FUPSFAN que as pessoas tinham muita dificuldade de fazer porque eles não usavam break ou continue. Vocês também viram break e continue? Tá, então como é que funciona aqui? No break, eu saio do laço mais interno. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, tá? Vou fazer aqui no while. Então, eu vou fazer aqui. Enquanto eu estou na linha, né? A minha linha 6, eu vou anotar aqui, a 6 que não presta. Então, eu vou criar aqui o x, inicializar em 0. E aí eu vou fazer aqui enquanto fazer para sempre, tudo bem? Normalmente, quando eu tenho um laço muito complicado, e aí fica a dicasinha para vocês, tá bom? Você tem um laço que você não entende direito quando é que ele para, ou quais as condições que ele para. Só bota o laço, fazer para sempre. E aí depois você vai pensar qual é o teu critério de saída, ou quando é que ele tem que ser verificado. Ué, no começo, no final? Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero imprimir o meu número. std_cout, vou imprimir o x, tá? Só que eu não quero imprimir se ele for par. Então, eu vou fazer o seguinte. Se ele for par, se x mod 2 for igual a 0, eu vou voltar para cima. Ó, o continue ele faz exatamente isso. Ele volta para o laço. Ele não permite que eu continue executando dentro do meu while. Eu pulo de volta para o começo do laço. Tá vendo aqui? Então, chegou no continue, ele pula de volta para o começo do laço. Chegou no continue, ele pula de volta para o começo do laço. E aí, ó, se x for igual a 10, eu vou dar o break. Será que esse código funciona? Ele nunca vai chegar no break, porque tem dois erros aí de cara. Quais são? Ele nunca vai mudar o x, então nunca vai chegar em 10. Então, assim, o x vai ser sempre 0. E aí ele vai sempre cair aqui e sempre vai voltar para cá. Então, eu estou no loop infinito. Então, vou fazer o seguinte, ó. X mais 1. Agora, ele sempre vai aumentar, sim ou não? Sim. Então, o x começa em 0. Agora, ele é 1. Não vai imprimir, não vai voltar para cima. Vai imprimir e ele não para. Porque ele não vai cair nessa condição. E agora o x é 2. Aí quando ele é 2, ele volta para o while. Agora o x é 3, ele não cai aqui, ele imprime, ele não para. O 4, ele volta. O 5, ele imprime. O 6, ele volta. O 7, ele imprime. O 8, ele volta. O 9, ele imprime. E o 10, ele volta. Então ele não vai chegar em 10. Ele vai pular o 10, né, assim? Aí vai chegar no 11 e não para mais. Vou tentar melhorar aqui. Enquanto x, se x for menor do que 10, break. Agora, quando ele cair no 11, ele vai parar. O 11 ele imprime, né? O 11 ele imprime e depois ele para. Eu estou imprimindo antes. Ué? Porque menor que 10 ele sempre vai entrar em condição de menor que 10. Tem que ser maior que 10. Ah, valeu. Pronto, 11. Ué, mas se eu quisesse que ele não imprimisse o 11?
Não, eu vou ter que tirar o break daqui, porque eu preciso parar antes de imprimir. Não é não? Porque se eu colocar aqui qualquer outra coisa, sei lá, eu não quero que ele imprima além de 10, então eu vou mandar o break mais para cima. E agora ele não vai mais imprimir o 11, porque 11 já é maior do que 10, e aí ele vai morrer aqui. Tá. O que é que eu estou tentando dizer? Só com o continue e o break você consegue fazer qualquer mistura de controles que você precisar. Você não está preso àquele controle no começo ou àquele controle no fim. Claro, você poderia simplificar isso daqui de várias formas, mas principalmente quando você está começando a pensar em como é que aquele loop funciona, como é que são os pontos de parada, o continue e o break, eles funcionam muito bem. E aí depois você começa a pensar, poxa, é muito melhor fazer um if, um for, entendeu? Eu já sei quando é que ele para, eu posso mudar esse controle para cá. Mas, por exemplo, vocês fizeram aquela questão em FUP do ônibus lotado? Que os caras vão subindo no ônibus, dependendo se eles sobem, ou lota o ônibus sai, ou eles param e tal. Ou alguma das questões dos sapinhos. Os sapinhos que sobem, que pulam para fora do poço. Hã? Mas a questão do sapinho é uma questão dessa daqui clássica, entendeu? Porque o controle não é óbvio. Ué, eu vou imprimir a posição do sapo ou não vou imprimir a posição do sapo? Eu só imprimo a posição do sapo se ele ainda estiver dentro do poço. Se ele tiver saído do poço, eu não imprimo. Esse tipo de coisa. Os controles não estão lá no topo. Você vai fazendo a ação e dependendo do caso, ele saiu do poço, então eu dou o break, tiro ele do poço, senão eu imprimo a posição dele, tá? Por que eu estou falando isso? Porque talvez a maioria de vocês nunca nem usou. Só fez aquele for básico de guerra e aí nunca nem usou. Tudo bem. O do while é a mesma coisa. Por exemplo, o do while é um while com break no final. Mesma coisa. Tá, então essa daqui é a versão genérica que resolve tudo com diferentes variações. O for... Acho que vocês nunca viram, mas ele aceita múltiplas inicializações. Vocês já viram isso? 10b igual a 0. Hã? Quantas? Porque na verdade não é só o for que faz isso. A mais mais, b menos menos. Ok? Tá vendo aqui? Vocês viram isso ou não? Então eu estou criando A e B, A com 10 e B com 0. O A aumenta e o B diminui. Até a hora que eles se cruzarem, isso daqui não, enquanto A for maior do que B. Até o momento que eles se cruzam e aí ele para de imprimir. Na verdade também nunca vai funcionar isso, né? Ou então A menos 1 e B mais 1. Pronto. Então o A cresce e o B diminui. Mas não dava para resolver isso daqui também com while da mesma forma? Int A igual a 10, B igual a 0. Enquanto A for maior do que B, aí aqui eu faço cout. E agora eu vou fazer A menos 1 e B mais 1. É a mesma coisa, sim ou não? É a mesma coisa. Qual é o melhor? Depende do que vocês acharem que é melhor. Mas eles fazem exatamente a mesma coisa. Ok, já foi for. Qual é o próximo for tópico aí da sequência? Ninguém tá com vídeo não? Só olhar lá os timestamps aí. Hã? Bora para função, tá. Tinha um detalhe aqui.
Esqueci. Ah, tá. Ótimo. Não sei se vocês receberam instruções sobre boas práticas de escrita de texto. Da mesma forma que no português a gente tem boas práticas, você não pode escrever mamãe, eu te amo. Sua mãe vai entender? Vai. Mas é ridículo. Porque o português, ele tem regras. Tudo bem? Coisas como inicializar com a letra maiúscula, sei lá, botar espaço depois da vírgula, desde o dia em que eu nasci, eu te amo. E respeitar as pontuações, esse tipo de coisa. O problema é que as pessoas, quando vão escrever código, pensam, ignora tudo, não importa a forma como eu escreva, deixa que o computador entenda, tá valendo. Não! Você está escrevendo para outros seres humanos. Então, eu queria só colocar aqui algumas orientações são orientações. Por que são orientações ou guias? Porque não é regra. É regra dentro de um projeto. Exemplo, quando você vai escrever código para o kernel do Linux, você tem lá o guidelines de forma de escrita. Quando você entrar no projeto lá da HP ou do seu estágio, aquele projeto tem uma regra ou foi determinado um padrão de nomenclatura de variáveis, forma de fazer os afastamentos, quando usar maiúscula, quando não usar maiúscula. Por quê? Porque dentro daquele projeto as coisas têm que manter uma lógica. Você não pode ter cada código escrito de um jeito. Entendeu? Então eu vou passar aqui alguns guidelines de como eu gostaria que vocês escrevessem código na disciplina para que fosse legível para todo mundo. Tudo bem? Então bora lá. Primeira coisa, tá? Não aglutine os operadores. Você está vendo aí os operadores aglutinados, colados? Não faça isso. Então, depois de vírgula, sempre espaço. E entre operadores binários, sempre espaço. O que é um operador binário? O operador binário é o que une a coisa da esquerda com a coisa da direita. Tipo, C recebe 4 mais 6 dividido por 8. Tudo isso daqui é operador binário. Ele junta duas coisas. Então, entre os operadores binários, você tem que ter o quê? Espaço. É fácil, né? Isso daqui foi fácil até agora. Bora lá. Operadores unários, eles não precisam de espaço. O que seria um operador unário? A++, por exemplo. O mais, ele opera só sobre o A. Então, ele não precisa de espaço. Isso daqui não faz sentido, tá? Então, vamos lá. O que a gente aprendeu de regra até agora? Eu boto tudo por escrito no Telegram já. Eu tenho a lista, mas vamos lá. Operadores binários, sempre separa. O igual é um operador binário, então é para separar. O mais é um operador binário. Tudo isso daqui é operador, então a gente separa. Próximo passo. Oi. Tá. Cada linguagem, ela tem as suas regras de escrita, mas elas não são rígidas. Por exemplo, no C++, as funções da STL, as funções da STL, eles são com camel case. Então, quando você vai fazer um vector e vai fazer lá um pushback, você vai, sei lá, std, vector de int, vet.pushback 5. Isso é um padrão para bibliotecas da STL. Então, toda biblioteca da STL tem que seguir esse padrão. Você não vai achar bibliotecas na STL que usam camel case, letra maiúscula, letra minúscula. Isso é assim. Então, se você encontrar... Mas isso é da STL. Eu vou fazer uma biblioteca, por exemplo, o Allegro, SFML, o padrão deles de escrita, eles usam C++, mas dentro da biblioteca, eles vão usar camel case, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Ou então vão começar sempre com maiúsculo, o mesmo nome de função. Então, isso é uma coisa que
é do projeto que você está, não é da linguagem. Algumas linguagens já criam regras para a linguagem. Então, por exemplo, Python tem as regras de escrita de Python, que qualquer biblioteca ou qualquer projeto de Python é obrigado a segui-las. E aí isso daí é independente. A mesma coisa do Java. Java já tem regras muito mais rígidas, como por exemplo, nome de função. Em Java, não interessa qual projeto, sempre começa com minúscula. O nome de classe sempre começa com maiúscula. Então, existe os guidelines de escrita e isso vai mudar de linguagem para linguagem, de biblioteca para biblioteca. Por exemplo, em C++, quando você está fazendo código orientado a objeto, aí a gente usa as regras de orientação a objeto. Começa com minúscula, faz camel case. Quando você está em Python, mesmo quando é código orientado a objeto, você tem que usar o snake case, que é o da cobrinha. E aí, de projeto para projeto, de linguagem para linguagem, não tem regra não. Entendeu? Você tem que entender onde é que você está. Eu quero escrever uma regra, eu quero escrever um driver para o kernel. Então, tem as regras de escrita de código para o kernel que vão definir coisas como, exemplo, sempre que você for abrir função no kernel, por exemplo, tem que ser assim, obrigatoriamente. O tipo tem que ser em cima da main. Essa é a forma. Você não pode mudar. Eu acho bonito. Se exploda. Você quer escrever dentro do modelo, você tem que seguir o modelo deles. Tudo bem, pessoal? Entendeu como é que funciona? É o modelo do projeto que você está trabalhando. Então, a disciplina ela é meio que um projeto para a gente. Vamos definir aqui as nossas regras de escrita. Então, a primeira é operadores binários, eles são separados. Todos os operadores binários são separados. Ok? Segundo, controles são separados. O que é um controle? While, for, if, tá vendo aqui o controle? A gente vai separar o controle dos parênteses. E a gente vai separar as chaves dos parênteses. Então tá vendo aqui, ó. Tem o controle, tem o espaço, tem os parênteses, tem o espaço, tem as chaves. Aí eu deixo uma liberdade para vocês. Como o nosso espaço vertical é pequenininho, eu normalmente vou colocar as chaves aqui do lado. Mas se você prefere, você pode colocar as chaves aqui embaixo. Aí é livre para você, tá? As chaves aqui do lado ou aqui embaixo. E pronto, com essas duas regrinhas, o nosso código ele fica muito mais bonitinho, só isso. Permitir, no caso de LG, colocar as duas chaves, o LV dentro de duas chaves, por exemplo, uma chave fechando. Tá. Então, você me lembrou de outra regrinha boa. O if, ele não te obriga, nem o if, nem o else, nem o for, nem o while, nenhum controle te obriga a usar chaves. As chaves, elas são opcionais, mas a gente vai ter algum bom sentido. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Se o tamanho do vetor for maior do que 2, então eu vou fazer aqui um sout, vetor grande. Você só tem uma instrução dentro do teu if. Então, como você só tem uma instrução, você não precisa de chaves. Isso também vale para o while, isso também vale para o else, vale para tudo. O problema é que, a partir do momento que isso daqui começa a crescer, ou então, a partir do momento em que um deles precisa de chaves, por exemplo, tá certo isso daqui? Não, porque o else tem mais de uma instrução. Não, porque o else tem mais de uma instrução e a indentação tá dando a entender que isso daqui tá dentro do else, concorda? Ah, beleza, é só fazer isso. A gente vai colocar aqui a chave no else. Aí começa a ficar estranho, porque o else tem chave, mas o if, que também é parte do mesmo controle, não tem chave. Então, por uma questão de conformidade, vamos colocar, né? Não é obrigatório, mas ajuda. Tanto pode ser assim, como pode ser assim. Tudo bem? Então, assim, se vai usar chave, use em tudo. Se não vai usar, tudo bem, desde que seja uma coisa pequenininha, um if, um else, mas
Assim, eu recomendo utilizar, tá? Por exemplo, esse tipo de construção aqui vai acabar sendo muito comum para a gente, ó. Aí você vê que, ó, todos os espaçamentos estão respeitados, ó, todos os binários têm espaço, espaço antes do controle, espaço antes das chaves, dos parênteses, espaço antes dos binários. Então, só com essas regrinhas de respeitar os espaços, ótimo. Tem aluno que tem algum tipo de problema de compulsão e gosta de dar enter em tudo, sabe? Vocês já viram? Vocês conhecem alguém que faz isso? Eu não sei. Aí o cara diz, professor, eu acho assim porque eu me sinto melhor. Isso é toque. Eu tenho os meus, mas não desse jeito. Então, assim, se você quiser fazer espaçamento vertical, pode, mas entre blocos lógicos. Exemplo, você tem o bloco lógico da inicialização. Aí você tem o bloco lógico aqui do if else. Aí você vai ter aqui o bloco lógico de, entendeu? Entre pedaços de lógica, você pode dar um espaço para as coisas se situarem, tudo bem? Entre funções, e aí você vai usar o bom senso. Mas assim, só isso daqui, de dar os espaços direitinho, já melhora a qualidade, a legibilidade do teu código muito, 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 muito. Vamos lá, próximo passo, que aqui a gente tem mais aí na sequência. Operador ternário. Quem viu ternário em FUP? Sabe nem o que é ternário? Tá. Então, todas as assim, quase todas as linguagens têm alguma forma de operador ternário. Pelo menos todas as que eu conheci. Eles têm essa carinha aqui, tá certo? E operador ternário é o que a gente chama de operador de substituição. Substituição. Então, ele faria isso daqui, mais ou menos. Se 7 é maior do que 5, então eu vou substituir tudo isso daqui por maior. Senão, eu vou substituir tudo isso daqui por menor. Isso daqui é um ternário, tá? Então, isso daqui é a minha condição. Esse daqui é o meu valor de substituição, caso a condição seja verdadeira. E esse daqui é o meu valor de substituição, caso a condição seja falsa. Então, ele substitui, entenda, um if e um else para quando você precisa de um valor como resultado daquilo. Então, tá aqui, ó. 7 é maior do que 5? Sim. Então, tudo isso daqui vai ser trocado por maior. 7 não é maior do que 5, então tudo isso daqui vai ser substituído por menor. No Python, isso daqui teria essa cara assim, print maior se 7 maior do que 5, se não menor. É outra forma de escrever, mas no fundo é a mesma lógica. Eu vou deixar maior se 7 for maior do que 5, senão eu vou deixar menor. Isso aqui é no Python, tá certo? No JavaScript, no Java e no C++ e no C é dessa forminha aí com a interrogaçãozinha. Então, muitas vezes substitui um if else que você só precisa de alguma coisa, sei lá, simples. Entendeu? Tipo... Você quer imprimir um booleano? Exemplo. Você quer imprimir um booleano. Bool, resultado. Recebe true. Mas você poderia fazer assim, ó. Resultado, true. Se não, false. Ou seja, se isso daqui for verdade, o que é que eu vou imprimir? O texto true. Isso daqui é redundante, tá? Se verdade for verdade, é redundante. Então, se isso daqui for um valor lógico verdadeiro, ele vai imprimir true, senão ele vai imprimir false. Então, você consegue imprimir um booleano sem precisar de fazer um if else só para, se for verdade, imprime verdade, se for falso, imprime falso, porque você está substituindo os valores.
Beleza? Próximo. Geralmente é só para quando você tem uma condição, se for verdadeiro ou falso, né? Assim, porque às vezes você poderia fazer qualquer coisa com um ternário, mas fica feio. Por exemplo, int A recebe 6, int B recebe 7. Você quer imprimir se é maior, menor ou igual. Exemplo. A relação entre A e B. Você poderia tanto fazer com if else, se A maior do que B, puts, maior. Puts é o print, tá? É a mesma coisa. Só que é só para uma string pura. Else if A menor do que B. Então, puts menor. Se não, precisa colocar se A igual a B? O que vocês acham? Só o else, né? Porque é o caso que falta. Se ele nem é maior nem é menor, só pode ser igual. Tudo bem? Vamos substituir isso daqui por ternário para ver se dá? Vamos ver aqui. Poderia fazer assim com ternário. Se for igual, eu vou colocar igual. Se não, como só me sobram 2 testes, eu vou fazer no ternário aqui. Putz, o que é que eu vou fazer? Se A menor do que B, eu vou colocar menor. Se não, eu vou colocar maior. Não, ternário é qualquer substituição onde você tem um teste relacionado a ela. Aqui eu tenho um teste, e tenho 2 valores de saída. Ou mais 7 tem que ser só binário. Ou é um... Tipo, dois. Não, aqui é uma condição, pode ser qualquer coisa que gere um booleano, entendeu? Se o tamanho do vetor for maior do que tanto, se a quantidade de elementos do... Qualquer condição que me gere um booleano eu posso utilizar. Poderia, inclusive, utilizar isso daqui dentro de... Será que dá para a gente transformar isso daqui em um ternário com 2 rodadas? Dá, mas fica feio pra caramba. Ó, aqui, ó. Se A for igual a B, então eu vou imprimir o quê? Igual. Beleza? Se não, eu vou fazer o teste. Se A for menor do que B, maior, se não, menor. Pode, deve. Não. A legibilidade já piora horrores, concorda? Então é o que eu sempre digo, não é porque você pode fazer algo que você deve fazer algo. Você sempre tem que lembrar que o foco é escrever para que outra pessoa consiga ler. Claro, funcionar é importante. Mas se a outra pessoa não consegue ler, não serve de nada. Próximo. Beleza, valeu. Tem como dar a presença aqui depois? Pode? Qual é o teu nome? Matheus Maciel. Sucesso. Qual é o próximo ponto aí? Vocês não estão não com um videozinho? Depois de operador de substituição, é o quê? Ah, tá. Não sei se vocês viram isso em FUP, mas se não viram, bora ver. O que é que significa fazer int b é igual a A mais mais? Qual é o valor de B? Se eu mandar imprimir aqui o A e o B, o que é que eu vou ter aqui na saída? Tá, tudo bem. Então eu vou explicar, tá? Toda vez que você encontrar o mais mais, você imagina que esse mais mais vai ser convertido nisso daqui, ó. A mais 1. Que como o mais mais está depois do A, o A vai incrementar depois da ação. Então isso daqui se torna isso daqui. Ou seja, agora dá para ler direitinho, né? Qual é o valor de B? O B vai ser o quê?
Não, o B vai ser o quê? Ó, primeiro eu atribuo, o B é 5, e depois eu incremento. O A vira 6. Tá vendo, ó? Esse mais, ele faz com que o incremento do A seja depois dessa ação. Então, é a forma de fazer assim. Depois da ação, eu vou incrementar o A. Por isso que o B é 5, mais o A vai virar 6. E se fosse o menos, menos? Ou então mais antes? Significa que o incremento do A vai se dar antes da ação. O A se torna 6, e aí depois eu tenho a ação, e aí o B vai se tornar 6. Só isso. Entendeu? Então você sempre imagina que o incremento se dá depois e... Oi? O A ia aparecer 6 e 6 na... 6 e 6. 6 e 6. E no outro caso ia ser o A6 e o B5. Então, assim, se você puder, use o incremento normal. Principalmente se você estiver misturando muita coisa. Por exemplo, A mais, menos A. Você pode fazer isso? A linguagem te permite? Sim, mas você deve fazer isso? Não, você não deve fazer isso. Vamos lá, qual é o resultado disso? Agora que vocês entenderam a regra. Esse menos vai ser convertido em quê? Antes, né? Então vai ficar A menos 1. E esse mais vai ser transformado em quê? A mais 1. Então teu código ele vai virar isso daqui. Ou seja, o A começa 5, depois ele vira 4, aí você vai ter 4 mais 4, o B vai ser 8, e depois o A aumenta de novo e volta a ser 5. Não é porque a linguagem lhe permite fazer isso que você vai fazer isso. Mas aí quando você encontrar o mais ou menos, você é só entender. Isso daqui eu vou incrementar ou decrementar antes da ação. E aí, por exemplo, print. Print A mais. A mesma coisa. Faz quanto que é uma função aqui de print. Ou então essa desse áudio. Eu vou imprimir o quê? Vou imprimir 5, porque isso é a mesma coisa de imprimir o A e depois incrementar o A. Tudo bem? É claro? Próximo ponto aí. Funções. Bora lá. Então, uma função, ela tem a seguinte carinha, tá? Valor de retorno, nome, parâmetros. Só que o parâmetro, ele é tipo, nome. Tipo, nome. E aí você tem o return lá do valor esperado. Tá? Todo mundo viu função? Sim. Então, nós vamos usar funções à exaustão aqui. Então, se você está inseguro em relação à função, vai escrevendo, tentando, testando, porque elas são muito úteis. Por exemplo, eu quero fazer uma função que transforma um número no nome desse número. Ok? Então, vou chamar ela de pegar nome. E a primeira regra para funções é que você tem que ter um nome que preste para a função. Eu lembro, a coisa mais icônica foi com um aluno de FUP de uns 3 anos atrás. Ele fez um projeto super legal, que a gente fez visual. Então, era tipo aquele negócio que você clicava nas bolinhas e procurava a bolinha colorida do lado e tal. E aí, quando eu fui olhar o código, cara, que projeto legal, deixa eu ver. Aí, quando eu ia para as funções,
a função era assim, o nome da função era amarelo. Aí eu perguntei, o que é que a função amarelo faz? Aí ele disse, conta os amarelos. Aí eu digo, então reescreve, bota contar amarelos. Aí tinha uma função que se chamava azul. A função azul, ela conta os azuis? Não, ela verifica se os azuis são maiores do que os verdes. Ah, tá, então bota aí. Entendeu? E aí começava a ser cada vez mais complicado, do tipo, o que é que a função verdes faz? A função verde verifica se a quantidade de verdes é maior do que a função... Então, assim, se a tua função não tem um bom nome, provavelmente tem alguma coisa errada no processo. Ou tua função está fazendo coisa demais, ou está fazendo coisa de menos, ou está errada. Então, é um desafio achar uma função, um nome para ela. Por exemplo, pegar nome, talvez, o número para nome, talvez isso aqui fica melhor. Número... o nome, isso aqui ficou legal. Então, o número para nome vai receber um número, e aqui eu vou pensar do tipo inteiro, número, e vai retornar um nome. E aqui, diferente no C, eu teria que fazer assim, const char asterisco, né? Porque no C eu não consigo, em C, retornar um string criada estaticamente. Eu só consigo retornar se ela for um constante. Mas em C++, a gente já tem o string que facilita muito lidar com dados. Então, vamos fazer aqui só do 0 a 5, por exemplo. Se número for igual a 0, então o que é que eu vou retornar? 0. Se número for igual a 1, o que é que eu vou retornar? Vou fazer até 3, tá? Se número for igual a 2, eu vou retornar 2. Se não, return desconheço. Você sabe contar até 2. Não sei. Bug. Pronto, bug. Tá. Pergunta. Preciso do else? Não. Então, é uma decisão de projeto. Ou você usa if else, ou você usa return. Você não precisa das duas coisas, tá certo? Não misture. Por quê? Porque o return já te pula para fora da função. Então, se você botou o return, morreu. Você não precisa de if else, if else, if else. Oi. Se usasse o Cout aí no mas eu não quero usar o cout. Por quê? Porque eu quero devolver o valor para que ele possa ser utilizado como for necessário. Eu não quero imprimir o valor. Eu quero manipular esse valor de alguma forma. Tudo bem? Vamos fazer o contrário dessa função. Vamos fazer um nome para número. Então, nome para número. Então, eu vou receber um std string nome. E aí, se nome é igual a 0, eu vou retornar o quê? 0. Se nome for igual a 1, eu vou retornar 1. Se nome for igual a 2, eu vou retornar 2. Então, usa essa regrinha. Está usando o return? Não usa else, porque não faz sentido. Nem aquele else no finalzinho aqui, tá certo? Por quê? Porque ele só vai cair aqui, bug, se ele não cair em nenhum dos anteriores. Ai, não. Fish, o que é que eu retorno se a pessoa não souber? -1, sei lá. Infinito. Max. Bugou. Não sei o que fazer agora. -1000. Dá um erro aí. Beleza, a mesma coisa. Tem os returns. Eu não coloquei as chaves, tá vendo? Porque é um comando óbvio em cada um. Não precisei colocar as chaves. E tá aqui, eu tenho duas funções. Uma que recebe o inteiro e retorna um nome, e outra que recebe um nome e retorna o inteiro. Por que a função é útil?
Faz de conta que você quer somar dois nomes. Será que dá para somar dois nomes? Quanto é que é 1 mais 1? 2. E 1 mais 0? 1. Então, como é que a gente soma dois nomes? Eu vou precisar ler os dois nomes. std string A e B. Professor, por que o senhor não está inicializando? Porque a string é um objeto, ela não é um primitivo. Então, ela sempre inicializa automaticamente com vazio, como o vetor. Aí eu vou ler aqui o cin A e B. E agora, como é que eu vou imprimir o resultado da soma? Eu tenho que pegar o nome, a pessoa vai digitar 1 escrito e 1 escrito. Então, eu vou pegar esse 1 aqui e converter para quê? Para número. E esse daqui eu vou converter para número. Aí eu vou somar os dois números e depois eu pego o resultado da soma e converto para nome. Então, bora lá. Então, como é que eu converto para número? Vai ser, o que foi que eu chamei aqui? Número para nome, né? Então, eu vou fazer número para nome, não. É nome para número de A. Então, isso vai pegar o A, que era um nome, 2, D-O-I-S, e converter para o número 2. Nome para número de B. Vai pegar o 1, o M, e converter para 1. Aí vai somar os dois. 2 mais 1 vai dar 3. E o resultado disso eu vou converter de volta para... Vai ficar número to nome. Isso daqui vai me converter de volta para string. Não tem 3, vai dar bug. Mas aqui eu consigo pelo menos somar 0 com 1, 1 com 0, 2 com 0. Qualquer coisa fora disso vai dar o quê? Bug. Pelo menos eu espero que dê bug, né? std.out. Então, qual é a vantagem? Se você não tivesse usando funções, você conseguiria fazer isso? Não, porque você só ia imprimir o resultado. Imprimindo o resultado, você não consegue manipular o resultado. Então, vamos testar aqui se o nosso código sabe fazer soma. Então, se eu somar 1 mais 1, 2. Sucesso? Sabe somar 1 mais 1. E se eu somar 2 mais 0? 2 também, legal. E se eu somar 0 mais 1? Vai dar 1. Vamos tentar uma soma agora que ele não sabe. E se eu somar 2 mais 1, vai dar bug. Ele não sabe somar 2 mais 1. Burro! Burro é o programador que fez isso. Ai, papai. Bora lá. Tem como a gente melhorar esse código? O código é feio. Por que a gente não usa um vetor? Acho que já está na hora de ver vetores, né? Vocês não viram vetores? Que tal se a gente criar um vetor? Na posição 0 a gente coloca o 0. Na posição 1 a gente coloca o 1. Na posição 2 a gente coloca o 2. Ao invés de a gente ter que fazer esse monte de if else horroroso. Entenderam aí como é que funciona o macete aqui? Então, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um vetor de resultados. Então, std vector de string resultados. E o que é que ele vai ter? Na posição 1 eu tenho 0, depois eu tenho 1, agora eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4, depois eu tenho 5, 6, 7, vou fazer aqui, 8 e 9, até 9, tá? Como é que eu faço agora para pegar o valor do 0? Eu não tenho o número 0. Qual é o nome correspondente ao número 0? É o resultado disso na posição 0. E se eu quiser o 3, é o que tem lá no vetor na posição 3. Então agora seria mais simples, seria só retornar o que tem nesse vetor nessa posição. Olha que bonitinho que ficou bem melhor agora, né?
Então, se ele pede o 4, eu olho o que está na posição 4 do vetor. Se ele me pede o 5, eu olho o que está na posição 5 do vetor. E aí eu tenho isso daqui. Só que se por acaso ele pedir uma coisa que não existe, vai dar ruim, né? Então aqui eu tenho que testar. Se o meu número é menor do que 0 ou o meu número é maior do que o tamanho do vetor, maior ou igual, né? Espera aí. 9 ainda existe? Se ele pediu 9, o vetor tem 10 posições. O 9 existe e é o 9, tá certo? Espera que eu buguei agora, calma. Se ele pediu 9, o 9 existe. Tá certo. Não, tá certo. Sei não, deixa eu rodar. Se der errado, a gente escolhe. Return book. Pronto, agora eu consigo converter de 0 a 9. Será que eu consigo fazer a mesma coisa bem aqui? Aqui é mais difícil, né? Porque eu tenho que transformar de nome para número. Aí não dá para fazer usando o vetor, eu teria que fazer usando outra estrutura de dados. Tem, mas tipo assim, aí eu teria que utilizar outra estrutura de dados, como por exemplo, um map. Vocês não viram em FUP, né? Mas vocês vão ver em pior. Você teria aqui um map que vai de string para inteiro. E aí você poderia já deixar registrado que o teu 0 vale 0, entendeu? Mas seria outra estrutura de dados. No caso aí, vai procurando o resultado a partir da chave. Exatamente. Oi. Ah, valeu. Entendeu? Zero vale 0. O 1 vale 1. Tem um errinho aqui, né? Ah, tá certo. Resultado. O 2 vale 2. Vou não esticar demais, tá? E o 3 vale 3. Oi. stdmap de string para inteiro. Ah, perdão. Estou usando aqui o caractere errado. E aí bastaria retornar map na posição, não. Map não, resultado na posição não. É mais bonitinho, né? A gente vai ver mais pra frente isso daqui. Ou então quando vocês fizerem estrutura de dados, alguém fez estrutura de dados? Vocês viram mapas de estrutura de dados, né? Não? Vocês fizeram e não viram ou não fizeram? Ah, tudo bem. Mas é para ver, tá? Pronto, agora a nossa função faz a mesma coisa, só que de outra forma, né? Utilizando estruturas e tal. Deixa eu ver se eu consigo somar mais. Se eu tentar somar 2 mais 2, eu tenho que saber converter aqui 4. Então, vou precisar aqui do 4. 4. Então, agora eu consigo já mais fazer várias somas. Então, 2 mais 2 vai dar 4. Tudo bem? Então, a gente viu funções.
Tem muitas coisas legais que estão relacionadas a funções, mas aí a gente vai ver no decorrer do semestre. Diz. Ah, sim, do argumento. Obrigadão. Bora lá. Mesmo que a gente não vá usar, existe uma coisa chamada passagem de argumento. Int arg c e char arg v. Você já viu isso daqui em algum lugar? Não? Tá. Tá vendo que eu digitei aqui KP e passei o nome de um programa? Isso daqui é o arquivo executável e isso daqui é o parâmetro que eu estou mandando para o executável. E se eu quisesse que a minha main, ao invés de ler do cin, do teclado, recebesse dos parâmetros? Por exemplo, eu vou somar dois números, só que ao invés de rodar o programa e escrever no teclado, eu quero fazer o seguinte, eu vou rodar o meu código, .main.out, e vou passar assim, 5 e 4. Então, ao invés de receber da entrada padrão, ele receberia no modelo de comandos. Para isso que serve o argc e o argv. Então, o argc ele me diz quantos argumentos, std_cout, quantos argumentos eu recebi? Quantidade. Argc. E aí, todos os argumentos que eu recebi estão aqui. O primeiro é o nome do programa, o segundo é o primeiro argumento e depois o próximo argumento. Então, se eu quisesse imprimir o resultado, eu teria que imprimir. Como é texto, eu preciso converter de texto para número. Então, S to I. argv1 mais, acho que não é nstd não. argv1 como é? Deixa eu roubar aqui. Ei, o meu Copilot morreu. Cadê o Copilot? Volta? Volta aqui, eu não lembro mais não. Como é que... Não, ele morreu, foi? Story de string para inteiro. Tá na std. Pronto, então agora eu estou pegando da entrada padrão. Isso daqui é um vetor de textos. Um vetor de textos que vai ter todos os textos. Então eu poderia imprimir aqui todos os textos. Valeu, Copilot, obrigado. Então aqui todos os argumentos. Está imprimindo todos os argumentos de um por um. E agora eu estou convertendo o argumento para inteiro, somando os dois e dando o resultado da soma. Agora eu vou compilar na mão, tá? Foi o fofo, não foi? Fofo main.cpp menos o main.out. Eu estou aqui com main.out, vou rodar main.out, vou passar o 5 e o 9. A quantidade de argumentos é 3. O primeiro argumento, main.out. O segundo argumento, 5. O terceiro argumento, 9. Ele pegou isso daqui, o 5 com o 9, somou e deu 14. Para isso que serve. Ó, você viu que ele não ficou esperando o cin e o cout, porque ele pegou os dados diretamente dos parâmetros da execução do comando. Eu não sei se tem no vídeo isso daqui, não. Eu acho que não. Próximo. Qual é o próximo passo aí? Ah, tá. Bora lá. O C, eles têm uma regra de você só pode declarar uma coisa uma única vez.
Não, você só pode definir uma coisa uma única vez. Você pode declarar quantas vezes você quiser. Por exemplo, você pode dizer que a função soma recebe 2 inteiros. Você pode continuar dizendo que a função soma recebe 2 inteiros. E se você quiser, em outro lugar, você pode continuar dizendo que a função soma recebe 2 inteiros. Por que isso daqui é importante? Principalmente porque se o teu programa tem vários módulos, essa função soma vai estar em um deles. Mas os outros módulos, para poder fazer a verificação de se as coisas se encaixam direitinho, tem que entender que se ele pegar uma função soma, ela recebe 2 inteiros e retorna o outro inteiro. Isso a gente chama de declaração. Você está declarando que a função soma funciona de acordo com esses parâmetros. Ou outra forma de dizer, isso daqui é o protótipo da função. É como ela funciona. Mas apenas uma vez você vai ter a definição, que é a descrição de como ela funciona, o código dela de verdade, tá? Então isso aqui a gente chama de protótipo. Por que isso daqui é importante? Porque diferente do JavaScript ou do Java, que primeiro ele faz o parse de tudo e depois ele tenta encontrar onde estão as coisas, e não interessa se você coloca em cima ou se coloca embaixo. No C++, no C, se você usar uma coisa que ele não entende, ele vai reclamar. Por exemplo, se você fizer isso daqui, ó. Int A recebe soma de 5 com 6. Ele vai dizer, ei, o que é soma? Abestado, está aqui embaixo. Soma. Soma é isso. Aí você acha que eu adivinho o futuro? Eu preciso, quando eu chegar aqui, eu já tenho que saber o que é soma. Então, das duas opções você segue. Primeiro, a mais simples. Você sempre tem que declarar antes de usar. Ou então, você declara depois, mas de alguma forma você coloca o protótipo. No protótipo, você não precisa de colocar os nomes, os tipos, tá? Outra coisa, se tem valor default, ele só pode estar em um local. Mas aí valores default eu vou explicar agora não, vocês veem lá no vídeo. Beleza? Isso daqui são protótipos. É só você declarar uma coisa para poder usar depois. Antes de declarar. Próximo. Tá. Para quem viu C, ou até para quem viu C++, isso daqui vai ser um porre, que é realmente chatinho. Pergunta, vocês ainda têm combustível mental para mais isso ou não? Ou já saturou? Não, tem que ser bem honesto, entendeu? Já deu, já tá com a cabeça no almoço, né? Então, assim, eu não vou nem perder tempo, porque é difícil, eu vou falar, vocês não vão entender nada, eu tô gastando muito tempo de vocês. Porque é a questão de referência constante, passagem por cópia, passagem por endereço. Então, é chato. Então, sugestão, tá? Vocês vão ter, até a aula que vem, em uns 4 dias. Aquele vídeo, ele tem 2 horas e 40, mas a gente não precisa dele todo, porque ele vai englobar muitas coisas que a gente não vai usar de partida. Mas assim, pare e veja, justamente para você saber o que foi que ficou com mais dúvida, para poder pedir aqui, tá certo? Porque aí a gente vai economizar, e ao invés de eu ter que passar 3 semanas fazendo revisão de C++, a gente tenta condensar nessa semana e na semana que vem. Porque, por exemplo, o Atílio, quem fez com o Atílio, sabe que o Atílio, ele tem toda a paciência do mundo. E aí o Atílio passa 2 meses fazendo a revisão de linguagem. Né? Mas assim, até que ponto a gente também poderia delegar para os alunos parte desse esforço de aprender por si próprio? Tem um vídeo lá, todo pedaço por pedaço, pontinho por pontinho, super condensado, entende? Então a gente pode utilizar o nosso tempo de sala para debater, construir, testar, ver lógica, aprender a ter esse objeto. Então assim,
Vamos tentar fazer de revisão essa semana e a semana que vem, até porque se você aprendeu FUP, devia ter aprendido. É só uma questão de adaptação de linguagem. Vão ter alguns detalhes mais chatos e aí a gente vai precisar daqui da frente, como por exemplo, referência constante, passagem por cópia, passagem por ponteiro constante. Tudo isso que é chato, eu sei que é chato, que é difícil, mas a vantagem é, quando você for para qualquer linguagem, vai para o Java, vai para o Python, vai para o Rush, vai para o escambau de asa, você entende o que é que está acontecendo aí de baixo. Ah, legal, eu tenho um ponteiro, legal, eu tenho uma referência, legal, eu tenho uma cópia, eu tenho uma passagem de cópia de ponteiro, eu não consigo alterar o objeto, eu consigo alterar o objeto, eu preciso de uma cópia rasa, eu preciso de uma cópia profunda. Isso é a maturidade que o C++ dá. Entendeu? Porque senão você vai para o Python e você vai ficar doido porque é que não consegue copiar o vetor. Você está lá em Python, estou morto feliz. 1, 2, 3, 4. Aí vai lá B, recebe A. Aí você altera o A e o que é que vai acontecer? Altera o B. Por quê? Por que está alterando? Porque isso daqui, no fundo, é uma referência. Então como é que eu faço para ter o B? Aí você vai ter que copiar os elementos. Então, assim, entende? É chato? Mas tem o benefício da maturidade. Façam a parte de vocês, vejam o vídeo como tarefa de casa, tá bom? E aí as partes mais complicadas, a gente desenvolve nas 2 aulas da semana que vem. Fechado, combinado? Então, se você não vê, problema seu. Eu vou passar para você. Eu sempre penso no primeiro filme do Deadpool, tem uma cena muito legal, deixa eu até parar a gravação.